Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Você está disputando a mesa de jantar com a sua família para conduzir uma videoconferência no lugar mais iluminado da casa? Precisa interromper uma ligação para fazer o seu cachorro parar de latir? Ou tem de ficar mudando de papel de hora em hora para ser professor de educação infantil, profissional e cozinheiro? Então, assim como milhares de brasileiros, você está vivendo os desafios de trabalhar em casa. E hoje nós vamos falar exatamente sobre os dilemas que o isolamento social trouxe para quem está vivendo um home office compartilhado com toda a família. No primeiro bloco, nós vamos explicar por que essa situação que vivemos é tão fora do padrão e quais são as angústias geradas neste contexto. E no segundo bloco, nós vamos mostrar o que é possível fazer para se ajustar a essa realidade. Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos Elizabeth Relo, diretora de RH da Bayer. Oi, Elizabeth, obrigada pela presença. Oi, Mari, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. E Paul Ferreira, professor de estratégia da Fundação Dom Cabral. Olá, Paul, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês também. Bom, antes de começarmos a discussão, tenho 2 recados para vocês. Este podcast é gravado remotamente e por isso a qualidade do som é diferente da que você está acostumado. E se você gosta do Rádio Peão e do conteúdo da Você S.A., vire nosso assinante por apenas R$ 9,90 por mês. É só acessar assineabril.com.br/vocêsa. Para começarmos o primeiro bloco, eu queria trazer uma pesquisa feita pelo Centro de Inovação da Fundação Getúlio Vargas sobre a percepção das pessoas quanto ao home office durante essa crise sanitária que a gente está vivendo por conta do coronavírus. Segundo o levantamento, 56% dos profissionais têm muita dificuldade ou dificuldade moderada para equilibrar as atividades do trabalho com as questões pessoais. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Tudo isso nos pegou muito de surpresa, né? De um dia para o outro, nós tivemos que adaptar nossa vida completamente a um modelo totalmente novo. Então, acho que começa por aí o fato de que nós não estávamos preparados para isso. E com toda a mudança que aconteceu tão repentinamente, veio de fato uma sobrecarga enorme de tarefas domésticas, uma sobrecarga de trabalho, porque trabalhar remotamente eu acho que gerou demandas diferentes e uma atuação diferente da nossa parte. E nós tivemos que enfrentar essa mudança, e como toda mudança, vem essa fase do medo e da ansiedade de não conseguir lidar muito bem com as coisas no início. Acho que depois a gente até muda essa perspectiva, mas se formos falar do início, essa é a minha leitura. Ou o que você acha? Eu concordo bastante com o que você está dizendo. Eu acho que é uma questão também de em que momento nós pegamos essas informações. Eu acho que, de fato, houve uma fase de adaptação no início, que foi talvez mais complicada. Cada um de nós teve que rever as suas rotinas, as suas maneiras de trabalhar, de interagir, e acho que as coisas estão mudando. Eu tenho outras pesquisas, inclusive, que nós conduzimos no Centro de Liderança da Fundação, onde nós vemos que a percepção está mudando, as pessoas estão se equilibrando e estão encontrando também alguns benefícios com esse trabalho. Mas acho que um ponto também que é importante é que quando nós pensamos nas nossas comunicações, a gente sabe muito bem que a comunicação não visual, não verbal, quero dizer, é muito importante. Então, nós quando estamos a falar de interações virtuais, toda essa parte do não verbal, ele se torna, de uma certa forma, um pouco mais... traz um pouco mais de barulho, né, para as conexões. O facto que a internet talvez não seja perfeita, o facto que a nossa maneira de olhar as pessoas seja diferente. Então, acho que isso também traz algum desgaste ao longo do dia. Então, isso pode ser também uma das razões pelas quais esse estudo aponta que as pessoas podem ter um pouco de dificuldade. E,
Paul, você, como francês, eu queria saber se você tem alguma percepção da diferença entre o que está acontecendo aqui no Brasil, do comportamento dos profissionais brasileiros nesta pandemia, com o comportamento de pessoas de outros países. E talvez a Beth, por estar numa multinacional, também tenha esse olhar. É muito parecido o que a gente está vivendo aqui, ou o brasileiro tem algumas particularidades? Assim, eu acho que como todos nós sabemos, o fato importante é que essa crise afetou todas as pessoas no mundo, mas não afetou, obviamente, da mesma maneira, e está muito relacionado com as condições sociais e trabalho, o desenvolvimento da economia que nós vivemos. Então, comparando com a França, eu acho que algumas especificidades francesas, por exemplo, o facto que o governo muito rapidamente teve uma intervenção forte para propor indemnizar as pessoas que estavam desempregadas parcialmente, o facto que talvez, obviamente, temos mais homogeneidade a nível de desenvolvimento econômico e social dentro da sociedade, faz com que, imagine que as percepções dessa situação sejam um pouco diferentes do Brasil, onde nós sabemos que há vários Brasileiros dentro do Brasil, que talvez há uma proporção maior de pessoas que, por exemplo, não conseguiram entrar no trabalho remoto, né? Então, acho que, com certeza, o que essa crise também revela é isso, é que um evento, ainda que seja global, não impacta as pessoas da mesma forma. Eu concordo plenamente com isso, e acho que o fato de nós estarmos, em tese, algumas semanas atrás, principalmente dos países europeus, nos proporciona bastante aprendizado, né? Com tudo que esses países viveram e alguns ainda estão vivendo. A minha leitura disso tudo é que, primeiro, eu concordo plenamente com o Paul de que há condições de infraestrutura totalmente diferentes de país para país, e isso tem um papel importante na forma como as diferentes culturas se adaptam a esse modelo. Mas quando eu olho o ser humano em si, a impressão que eu tenho é que o medo nos coloca todos no mesmo patamar, né? No qual acho que vem uma dose grande de ansiedade com tudo que está por acontecer, e aí independe de eu viver no Brasil, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, eu acho que o medo nos pega a todos de uma maneira parecida. Eu também acredito que a gente passe por uma curva, e isso através da observação que eu tenho do que vem acontecendo nos países com os quais a gente interage. Pós-medo, acho que vem uma curva de criação de novos hábitos, de aprender a lidar com aquela rotina, né, na qual nós não estávamos acostumados, de um aprendizado. E para a gente partir para uma próxima fase na qual alguns países já estão, que é, de forma, uma transformação, né? De maneira geral, uma grande transformação em vários aspectos, começando com a cultura da higiene até, né? Então, eu acho que isso é algo que nos une, embora condições de infraestrutura, de recursos, políticas sejam diferentes. Bom, a gente tem outro resultado aqui da FGV que mostra que para 46% dos entrevistados a carga de trabalho aumentou agora durante a quarentena. Eu queria a opinião de vocês para entender se isso é reflexo de empresas com quadros mais enxutos, de mais pressão por resultado, ou realmente da falta de separação entre o espaço da casa e o espaço do trabalho. O que vocês acham? Quais elementos fazem com que as pessoas tenham a percepção de que estão trabalhando mais? De fato, é algo que a gente ouve bastante de todo mundo, que a carga de trabalho aumentou. E aí cabem algumas reflexões. Eu acho que a gente acaba ficando bastante focado e mudou um pouco a nossa forma, né? Antes, o que a gente tratava num corredor, com uma conversa rápida ou num café, hoje a gente tem que marcar uma reunião virtual para tratar. Eu acho que isso é um aspecto. O outro aspecto é que, de fato, existe uma preocupação muito grande de se perder conexão com o que está acontecendo na empresa e de se perder conexão com as pessoas. Então, eu acho que a gente acaba também, de alguma forma, estimulando mais que as reuniões virtuais aconteçam numa maior intensidade
Então, mudou um pouco a nossa forma de trabalhar. E, acima de tudo, eu acho que as demandas, até por conta da crise, e nós estarmos experienciando situações e temos que dar respostas que nós não sabíamos e que nós temos que aprender a solucionar alguns problemas que nós não estávamos acostumados, isso também acaba exigindo mais da gente. Além do dia a dia, tem a crise que demanda bastante. Pegando nesse último ponto da surpresa, de uma certa forma, e isso obviamente tem influência sobre como é que cada empresa está se adaptando com isso, né? E dentro das empresas, os colaboradores. Então, acho que a gente está em situações diferentes, de fato. Algumas empresas tiveram que reequacionar os produtos e serviços que elas estavam vendendo. Se você é um colaborador, um trabalhador nessa empresa, imagino que você tem uma demanda muito grande, não só de enfrentar a crise, mas também de estar nessa lógica de desenvolver, de pensar como fazer diferentemente do que nós vinhamos fazer. Então, isso imagino que cria uma sobrecarga de trabalho por natureza, né? Se você está numa empresa que está se beneficiando, de uma certa forma, dos impactos da crise, algumas empresas no setor do varejo, tipicamente, eu acho que aí você tem uma sobrecarga porque é preciso atender a demanda e a empresa está vendo um aumento dessa demanda, então acho que os trabalhadores têm que responder a essa demanda, né? Então acho que situações diferentes dentro das empresas podem explicar, tanto de um lado como do outro, um pouco disso. Acho que há um ponto também que é importante, que eu acho que é a nossa ansiedade de cada um de contribuir. Acho que como a Beth estava falando anteriormente, a nossa capacidade de adaptação como indivíduo, como pessoa, acho que ela foi testada e acho que a resposta tem sido positiva. Cada um de nós quer contribuir, quer se ajudar e ajudar as nossas empresas e a sociedade a sair por cima dessa crise. Então, acho que essa vontade de contribuir, de trabalhar mais. Agora, acho que também, sobre esse ponto, se nós estamos trabalhando mais porque talvez temos menos. Talvez, acho que seja um dos pontos. Obviamente que nós vimos muitos movimentos de grandes empresas para não demitir, para tentar manter a força de trabalho, mas nós sabemos que algumas empresas estão demitindo nesse momento, então possa ser também uma razão. E talvez para finalizar, acho que trazendo aqui também, a gente já vinha de uma mentalidade, de uma certa forma, do sempre ligado, do always on. E acho que isso, por motivos diferentes, por caminhos diferentes, ou seja, essa questão de mais dificuldade em lidar com em separar o trabalho da vida pessoal, com certeza também, de uma certa forma, está contribuindo. Eu acho que a gente está continuando esse trend aí, de uma certa forma, cada vez mais nós estamos ligados, nós estamos num modo trabalho. O que se acentuou bastante nesse momento, né? Por isso a importância da gente tentar separar, ter disciplina, ter rotinas que nos permitam separar um pouco mais a vida profissional da vida pessoal. Se tornou até mais importante agora do que antes, né? Com certeza. E Beth, na Bayer, vocês estão com algum tipo de programa para ajudar os funcionários a fazer isso? Não sei, algumas empresas estão estão focando mais nos horários de trabalho que têm que ser cumpridos. Como é que vocês estão fazendo isso lá? Bom, só para você ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 6 mil colaboradores, dos quais em torno de 70% estão trabalhando em home office. Os demais estão nas operações que não puderam parar, exatamente porque a gente atua em segmentos que são absolutamente essenciais, né? Como saúde e agricultura, e nesse campo não podem, em hipótese nenhuma, faltar produtos. Essa grande massa de pessoas que está em home office, de fato, requer uma atenção diferente. A gente sabe que tem questões pessoais, familiares, individuais, as condições são muito diversas. Então, a gente tem procurado apoiar de diversas maneiras, começando desde rapidamente e da forma mais pragmática possível. Elaboramos um guia muito rápido de home office. Nós já tínhamos essa política, tá? Embora ela não fosse tão extensa, né?
mas nos permitiu adaptar talvez mais rapidamente. De qualquer forma, nós orientamos através desse guia os nossos colaboradores sobre questões de ergonomia, sobre recursos de IT, porque muita gente teve que se virar de uma forma muito rápida, né, na utilização de todos esses recursos, dicas para reuniões, para participação de reuniões virtuais e assim por diante. Então, esse guia acho que foi um starting point para a gente, e fomos seguindo com ações que hoje têm se revelado muito valiosas no apoio aos colaboradores. Então, por exemplo, nós temos um programa que se chama Conte Comigo, e esse programa, ele dá um suporte ao colaborador em vários aspectos, desde orientação financeira até orientação jurídica, mas nesse momento, principalmente, ele está sendo bastante utilizado para apoio psicológico. Então, as pessoas podem ter suporte de psicólogos virtualmente e estão se utilizando muito disso, o que é natural nesse momento. Só uma coisa que me ocorreu aqui, essa coisa do excesso de trabalho, pelo fato de a gente estar em casa com o computador ligado o tempo todo. Sim. Tem gente que ali acorda e já vai para o computador, vê coisas da empresa, antes de dormir vai olhar coisas da empresa. Tem chefes também ali exigindo que as pessoas estejam o tempo todo conectadas, respondendo as demandas. Eu queria que vocês falassem também um pouco sobre isso, né, o perigo disso. Eu acho que chefes, a gente só tem que ter o cuidado de não separar chefes do restante da população. Os líderes foram igualmente impactados por tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso naturalmente gera uma empatia maior, porque os líderes, as líderes, todo mundo tem família, tem todas essas questões para lidar. Então, por um lado, a gente tenta suportá-los bastante através de workshops, de oferta de conteúdos, como lidar num ambiente adverso, e recomendar, e ter algumas sugestões mesmo bastante pragmáticas, do tipo, não marque reuniões em horário de almoço, vamos ser flexíveis com as pessoas, caso elas tenham que interromper uma reunião por questões do dia a dia, vamos respeitar os horários de trabalho. E, de fato, como os líderes também são afetados por isso faz sentido para eles também, além de fazer sentido para a equipe deles. Eu concordo bastante com o que a Beth está dizendo. Eu acho que não é muito benéfico, de uma certa forma, entrar numa dicotomia muito forte entre o chefe e os liderados, né? Eu acho que, obviamente, é uma questão que já vinha também quando a gente estava pensando no futuro do trabalho e nessas modificações, obviamente que essa questão da relação entre a liderança, os líderes e os liderados, ela é um ponto importante, ela determina muito do nosso bem-estar dentro da empresa, do nosso engajamento, da capacidade que nós temos a fazer sentido do nosso trabalho, então a contribuir positivamente. Acho que isso era o caso antes, acho que isso continua a ser o caso agora, e acho que talvez a gente possa utilizar essa crise para uma oportunidade de mais empatia, como a própria Beth estava referindo. Mas acho que sim, acho que a gente vê mais uma vez que as pessoas parece que estão trabalhando mais, parece que estão se envolvendo mais por justamente não ter essas fronteiras serem mais menos firmes, menos claras, menos visíveis. E acho que aí é um papel fundamental do RH. Acho que o RH tem que ajudar, para mim, um dos ensinamentos dessa crise é fazer mais com menos, a todos os níveis. E acho que aqui também é uma boa oportunidade. A gente sabe muito bem que nessas condições não vamos conseguir fazer tudo, né? Então, cada vez mais essa questão do foco. Como é que a gente consegue ajudar os nossos colaboradores, os trabalhadores, a aliar essa questão do que é importante, do que é urgente, de como utilizar o foco e a energia, né? Acho que é um papel fundamental de trabalhar isso dentro do RH, e de fazer com que as pessoas se sintam seguras também, para poder dizer que nesse momento a gente diz também que essa crise ela ajuda muito nessa questão de responsabilidade e liberdade, né? E cada um de nós, alguns paradigmas estão caindo, cada um de nós está se apercebendo que as pessoas, em geral, tendem a ser responsáveis. Elas conseguem se responsabilizar por as tarefas que elas têm e se organizar para isso.
acho que é um movimento que precisa continuar a puxar, a trabalhar, e aí, mais uma vez, um papel importante do RH. E se eu puder só acrescentar, eu acho que momentos como esse alavancam relação de confiança e de colaboração, que para mim são a base para que tudo isso funcione de maneira dinâmica, orgânica e fluida. Nesse segundo bloco, nosso objetivo é compartilhar algumas ideias para conciliar família e trabalho. E eu vou começar aqui a nossa conversa pelas mulheres. Segundo uma pesquisa da Cato, feita com 7.000 mulheres, 79% estão mais ansiosas no isolamento social. E para elas, o principal desafio é conciliar tarefas domésticas, trabalho e filhos. E essa carga parece mais pesada para as mulheres porque elas, aqui no Brasil, trabalham quase o dobro do que os homens no cuidado com a casa, de acordo com um levantamento feito pelo IBGE no ano passado. E aí, Paul e Beth, eu pergunto para vocês, o que essas mulheres podem fazer para não se exasperar com tantas demandas? Nós temos observado, sim, uma sobrecarga, sem dúvida, e o que nós temos, uma das iniciativas que nós tivemos que tem ajudado as mulheres nessas condições, nós temos estimulado rodas de conversa virtuais. Quando nós começamos a perceber que isso era um problema comum e que estava afetando enormemente várias mulheres, mas aí eu faço um parênteses, homens também, porque a gente percebe que alguns são muito participantes, muitos deles são muito participantes na vida familiar e doméstica, e todos foram afetados por isso. A gente começou a proporcionar essas rodas de conversa virtuais e as pessoas podem espontaneamente aderir a elas para trocar suas experiências e a forma como elas têm lidado com esses desafios. O interessante nisso é que muitos homens aderiram, e a gente tem hoje isso semanalmente, e tem uma população bem balanceada entre homens e mulheres, é muito interessante. E nós também proporcionamos para o pessoal, por exemplo, sessões semanais de mindfulness, para que todos os nossos colaboradores possam tirar aí um pouquinho do seu tempo para focar em si mesmo. Então, isso tem ajudado. E acho que, acima de tudo, a liderança tem que ser flexível e, de fato, conviver com uma criança ali do lado na hora da reunião virtual, com a mãe tendo que interromper, tendo que entrar um pouco mais tarde. E isso está fazendo parte do nosso dia a dia agora. É assim que a gente tem tentado apoiar, compreendendo e sendo flexível, além desses outros recursos. Sim, acho que isso é uma questão, obviamente, bastante importante e acho que eu vejo vários níveis, né? Acho que é o nível da empresa que a Beth estava referindo, e aí eu concordo bastante. Acho que a empresa, como é que a empresa pode ajudar a realmente ter mecanismos para identificar possíveis mulheres que estão em situações difíceis em casa, ou que não podem conciliar. Então, tudo que tem a ver com a abertura, com a comunicação, quais são os mecanismos, os canais de comunicação das pessoas, as mulheres em particular podem se sentir à vontade para conversar sobre isso com o RH, com o próprio líder. Acho que é um esforço muito grande a nível da empresa de deixar muito claro também que, basicamente, nesse momento, estamos ao lado das mulheres, estamos entendendo esses desafios, né, e estamos com abertura para poder ajudar no que for preciso, a nível de, talvez, de redefinição de metas, de rever incentivos, não sei, acho que todos esses pontos também que a Beth estava dizendo. Acho que é um nível individual, que é como é que eu como mulher posso lidar com isso. Aí já é mais difícil, já vai mais de cada um, de ver como é que nós podemos ter essas conversas, né? Acho que, como vocês devem... existe um livro bastante famoso, né, sobre essa questão de dual careers, de carreiras duplas, e acho que uma das frases nesse livro é que talvez uma das decisões mais importantes na carreira de uma mulher é com quem ela vai, qual é o parceiro, a escolha do parceiro.
Então, acho que isso aí, acho que talvez essa crise possa ajudar o homem também a entender melhor essas situações, porque ele vai estar lidando com isso, vendo diariamente, talvez, o fato que a mulher tende a estar mais envolvida com as atividades domésticas. Então, esperamos que surja também mais conversa, mais dentro dos próprios das próprias famílias sobre esses assuntos, para que isso mude. E depois tem um aspecto social da sociedade. A sociedade, obviamente, tem que também um trabalho importante sobre isso, como é que ela pode ajudar. E acho que aí é o reforço positivo dos governos, dos políticos, a dizer que, basicamente, nós precisamos de caminhar para sociedades mais equitáveis, que os homens têm que se envolver de uma maneira mais com trabalho doméstico, essa questão de como é que nós vemos também o valor do trabalho, né? A gente sabe que o trabalho é sempre, muitas vezes, o status do trabalho, o valor do trabalho é muito visto pela questão da remuneração. Então, não se considera atividades que não são remuneradas, como os trabalhos domésticos, cuidar das crianças. Então, acho que a sociedade pode ajudar também e aproveitar desse momento e desses questionamentos sobre o valor do trabalho que nós temos tendo para puxar essas fronteiras também nessas questões de repartição de trabalho entre homem e mulher. Outra questão importante é a qualidade dos relacionamentos familiares, né? Com o trabalho invadindo as nossas casas, a gente ouve cada vez mais relatos de filhos reclamando que os pais não estão dando atenção, de maridos e esposas discutindo por causa das agendas, né? Disputando o tempo. E tem até um dado curioso que o número de divórcios na China cresceu depois da quarentena e bateu recorde em algumas cidades. O que fazer para tornar o ambiente familiar mais agradável? E vocês acham que as empresas têm algum papel para ajudar? Tem um papel para ajudar nesse processo? Eu particularmente acho que sim, nós temos o papel de ajudar o indivíduo. Nós temos o papel, e eu acho que a gente pode contribuir bastante para ajudar as pessoas a encontrar o seu ponto de equilíbrio nesse momento tão conturbado. Então, oferecendo apoio psicológico, oferecendo recursos para que as pessoas possam se utilizar para se equilibrar melhor, oferecendo muitas vezes coaching, quando se relaciona a aspectos entre vida profissional e pessoal. O que a gente não pode é intervir nas relações familiares. Mas o que eu acredito é que a gente fortalecendo o indivíduo, ajudando o indivíduo a se tornar mais pleno, mais equilibrado, mesmo num momento tão desafiador, isso de alguma maneira vai ter um impacto positivo na vida dele, na vida do nosso colaborador, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Aqui também, para mim, a abordagem para mim é a seguinte: acho que em casos, a gente sabe que algumas relações estão se deteriorando, então, como você estava dizendo, entre homens e mulheres, ou seja, entre parceiros, entre as relações com os filhos, e acho que aí é preciso tratar, é preciso poder identificar essas situações, poder proteger as pessoas que correm o risco de sofrer. Essa visão da sociedade que eu estava dizendo, de ter as políticas para isso, a capacidade de identificar cada um de nós como cidadão também ser atento a essas situações. Acho que isso é um ponto bastante importante. Acho que depois, acho que a situação faz com que, de fato, o fato de viver em permanência todo junto cria tensões com a natureza. Então, se a gente não for para essas tensões que são as tensões negativas que é preciso tratar, aquelas tensões que podem ser mais transitórias, de uma certa forma, que podem também ter algum lado positivo, né? De restabelecer relacionamentos, de restabelecer compromissos, eu não vejo essas possíveis tensões, se elas serem lidadas de maneira mais construtiva, eu vejo isso como talvez alguma coisa positiva, né? Da mesma forma que você estava dizendo que na China o aumento dos divórcios também é o aumento das natalidades.
Então, acho que a gente vê os dois movimentos, né? E acho que o lado negativo tem que ser tratado, que é os riscos da agressão, que é o risco de não cuidar bem das crianças, isso tem que ser muito bem tratado. O lado, pode também haver um lado positivo que emerge dessa necessária redefinição dos nossos relacionamentos, que pode ser positivo. E acho que do lado da empresa, mais uma vez, para mim, o que a empresa tem que fazer é fazer com que o ambiente corporativo, o ambiente empresarial seja um ambiente de cuidado, que as pessoas, que cada um de nós, quando nós vamos trabalhar ou quando nós estamos trabalhados, temos a mente relaxada, preparada para isso. E acho que a empresa tem que cuidar disso, do bem-estar, que é uma conversa também que vinha emergindo, a questão da saúde mental, do bem-estar, pensar nessa questão de nós, para poder ser criativos, para poder ser produtivos, precisamos de estar com a disposição mental para fazer isso. Acho que isso é o papel da empresa. E para a gente finalizar aqui o programa, pessoal, eu queria fazer uma pergunta sobre o fato de talvez os profissionais nessa quarentena estejam se humanizando mais, né, com todas essas questões da família invadindo o trabalho invadindo a família. Vocês acham que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para ser quem são? Se vocês acham que as empresas também vão ter que ficar mais abertas para entender que a gente tem uma vida só e que vida pessoal e profissional se mistura o tempo todo? Sim, eu acho que é um grande marco esse momento que nós estamos vivendo para a humanização das relações nas empresas. A gente vive hoje situações onde as pessoas inevitavelmente se mostram muito mais como elas são de fato, como é a sua vida pessoal misturada com a vida do trabalho, e isso traz para as relações mais espontaneidade, mais empatia, mais compreensão. Então, acho que nessa questão do aspecto humano, de humanização das relações, isso está tendo um papel muito positivo. Acho que as pessoas estão aprendendo a conviver de uma outra forma. Às vezes tem que desaprender algumas coisas que tinham aprendido no passado e reaprender o que é trabalhar e o que é se conectar nesse novo formato. Então, eu acho que por trás disso tem uma riqueza muito grande nas relações líder com os seus times, nas relações entre pares, nas relações das pessoas com a comunidade em que vivem. Solidariedade, para mim, é algo que vem crescendo muito e vem sendo um mote aí de tudo isso que a gente está vivendo, que vem despontando como algo muito importante para a sociedade, que eu espero que a gente não perca quando tudo isso passar. E principalmente conexão. Eu acho que nesse momento conecta-se muito mais com os valores, o propósito, e a gente ter uma ideia muito clara de por que a gente está ali fazendo aquilo nos traz um aspecto muito mais humano. Tem que fazer sentido. Concordo plenamente com essa questão da humanização. Como eu estava dizendo, ao ser obrigado de rever os nossos padrões de relacionamento, os nossos padrões de interações, seja na vida profissional, na vida pessoal, acho que a gente está melhorando a nossa maneira de entender o outro, de se posicionar, de respeitar o outro e de se respeitar assim. Então, acho que a nível dessa questão, eu vejo bastante oportunidades. Nunca nada nunca nada é definitivo, nunca nada é ganhado, o ganho vai ser um trabalho, e acho que a gente não pode perder mas acho que há um incentivo para isso, para uma melhoria das características, das qualidades humanas. Acho que sobre essa questão do balanço, né, de uma certa forma, que a gente está falando aqui, trabalho e vida pessoal, já há muito tempo que sou um partidário de dizer que isso não são contradições, que a gente tem que ter uma abordagem paradoxal, ou seja, basicamente a gente tem que trabalho e vida pessoal. E para ter essa abordagem a paradoxo, a gente tem que, obviamente, reconhecer que existem tensões, né? É impossível pensar que uma pessoa pode trabalhar muito bem,
quando ela não se sente em confiança, quando ela não encontra, quando ela acha que o trabalho dela, o dia a dia, não faz sentido, né? Então, há tensões, mas também há complementaridades. Acho que as relações, imagino, por exemplo, no caso da Bayer, que é uma empresa internacional, se eu tenho mais um perfil nacional, brasileiro, é uma oportunidade para mim de me abrir ao mundo, de conhecer outras pessoas que outras culturas, né? Então, acho que há complementaridades e há tensões. E é preciso entender, separar bem essas complementaridades e essas tensões. E acho que para poder realmente lidar com isso, não como uma contradição, ou é preciso escolher um ou outro, mas pegar esse bolo, né? E para mim, por isso que eu raramente falo de work-life balance, eu costumo falar de life balance. Na verdade, é uma questão de como nós equilibramos a nossa vida, como nós equilibramos as nossas escolhas ao longo da vida e como nós definimos, e acho que isso é que é o ponto fundamental, o que nós queremos maximizar, qual é o objetivo disso, né? E essa questão de propósito, que é uma questão que tem vindo muito fortemente ultimamente. Então, para mim, é mais life balance e essa ideia de quais são os objetivos, qual é o ponto que eu quero maximizar. É sucesso a nível de remuneração, de status, é sucesso ser reconhecido, sentir que o que eu faço faz sentido. Para mim, são esses pontos importantes. Perfeito, pessoal. Para o bem ou para o mal, eu acho que essa crise tem nos ensinado muito, né? E sido uma oportunidade de reflexão. Antes de encerrar o programa, nós vamos ler algumas mensagens dos ouvintes. Na semana passada, lançamos o episódio 37, no qual a gente fala de finanças pessoais na crise com a planejadora financeira Márcia Dezen. Bom, a Keisha Alexandre disse que muitos não terão condições de se reerguer depois dessa crise e que é muito triste o que estamos assistindo. E a Nara Gripe disse que ama a Márcia e o Rádio Peão. Obrigada, Nara. E eu aproveito aqui também para agradecer aos nossos convidados. Beth, foi um prazer. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Foi um prazer para mim também poder interagir e aprender com o Paul e trocar umas ideias com vocês. E, Paul, também te agradeço muito pelo seu tempo, por estar aqui conosco hoje. O prazer é todo meu. Sempre bom também conversar com o mundo corporativo. Então, Beth, muito obrigado para entender melhor de dentro o que está acontecendo. Obrigada, Beth. Obrigada, Paul. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi. A edição sonora é do Rafael Bertazzi e a trilha do Chico Labels. Mande seus comentários para a gente nas redes sociais ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. E se puder, fique em casa cuidando de você e dos seus familiares. Semana que vem nós voltamos a nos encontrar. Até a próxima quarta, pessoal!